Daniel Leão apresenta 10 práticas essenciais para uma carreira de sucesso como gerente. Gerenciar o tempo com eficiência significa aproveitar ao máximo o tempo disponível para realizar as atividades que contribuem para as metas do negócio. Para isso, é preciso seguir 3 passos: priorizar, planejar e focar. Priorizar consiste em identificar as tarefas mais importantes e urgentes e dedicar mais tempo e energia a elas. Isso evita a procrastinação e garante que as tarefas prioritárias sejam concluídas no prazo. Por exemplo, se um empreendedor tem que preparar um relatório importante para uma reunião, ele deve colocar essa tarefa no topo da sua lista de prioridades e não se distrair com outras atividades menos relevantes. Planejar consiste em definir um horário para cada tarefa e garantir que haja tempo suficiente para realizá-las. Isso evita a sobrecarga de trabalho e garante que todas as tarefas sejam concluídas no prazo. Por exemplo, se um empreendedor tem que preparar um relatório para uma reunião importante, ele deve definir um horário para cada parte do relatório e respeitar esse cronograma. Focar consiste em reduzir as interrupções e manter o foco nas tarefas em andamento. Isso pode incluir desligar ou silenciar o celular durante o trabalho, evitar redes sociais ou outras distrações que possam prejudicar a produtividade. Por exemplo, se um empreendedor precisa se concentrar em uma tarefa importante, ele deve evitar acessar as redes sociais ou responder mensagens de texto desnecessárias. Em resumo, gerenciar o tempo com eficiência é fundamental para maximizar a produtividade e alcançar as metas do negócio. Seguindo os 3 passos de priorizar, planejar e focar, é possível garantir que todas as tarefas sejam concluídas dentro do prazo e com qualidade. Um exemplo prático de como gerenciar o tempo com eficiência seria o seguinte: imagine que um empreendedor tem uma lista de tarefas que precisam ser concluídas durante o dia. Entre essas tarefas estão responder e-mails, preparar uma apresentação para uma reunião, fazer ligações para clientes e enviar faturas para pagamento. Para gerenciar o tempo com eficiência, o empreendedor deve seguir os 3 passos. Priorizar: ele deve analisar a sua lista de tarefas e identificar quais são as mais importantes e urgentes. Ele pode usar critérios como prazo, impacto, dificuldade e dependência para classificar as suas tarefas. Ele deve colocar as tarefas mais importantes e urgentes no topo da sua lista de prioridades e deixar as menos importantes e urgentes para depois. Planejar: ele deve definir um horário para cada tarefa e garantir que haja tempo suficiente para realizá-las. Ele deve levar em conta a duração estimada de cada tarefa, os recursos necessários, os imprevistos possíveis e os intervalos de descanso. Ele deve respeitar o seu cronograma e não alterá-lo sem motivo. Focar: ele deve reduzir as interrupções e manter o foco nas tarefas em andamento. Ele deve desligar ou silenciar o celular durante o trabalho, evitar redes sociais ou outras distrações que possam prejudicar a produtividade. Ele deve se concentrar em uma tarefa por vez e não tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Seguindo esses passos, o empreendedor pode gerenciar o seu tempo com eficiência e concluir todas as suas tarefas dentro do prazo e com qualidade. Isso ajuda a maximizar a sua produtividade e a alcançar as suas metas do negócio. Você acabou de assistir mais uma aula. Complete os exercícios da apostila e estude para a sua prova. Bons estudos!